Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite. Já está no ar o nosso Prosa e Café de hoje. Toda terça-feira tem Prosa e Café e hoje está demais, hein? Eu tenho um convidado muito especial. Está comigo hoje meu amigo Igor, lá da Radical Motopeças, um jovem empresário com uma visão de futuro enorme. Igor, boa noite, seja bem. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos acompanham. Para mim é uma satisfação estar aqui participando desse podcast Prosa e Café com Douglas Farias. Para mim é um motivo de muita honra e alegria. Prazer para mim também, uma honra ter você com a gente e contar essas histórias dos jovens empreendedores aqui da cidade. Nós temos feito esse trabalho de estar levando ao conhecimento do nosso público as histórias dos jovens e também daqueles que não são jovens, mas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Quero te perguntar o seguinte: você é daqui de Itapaci mesmo? Sim, sim, Douglas. Eu sou aqui da cidade de Itapaci. Nasci no 13 de 7 de 98, no Hospital São Francisco. Vivi a minha vida toda aqui e amo essa cidade. Muito bem. Quem são seus pais, Igor? Como eu sempre pergunto, né? Em Itapaci, a gente às vezes não conhece a pessoa, pergunta, é filho de quem, né? Quem são seus pais? A minha mãe chama Elaine, trabalhou muito tempo no Boa Safra, hoje ela trabalha comigo. Ela também trabalhou muito tempo na casa do motoqueiro. E meu pai chama Nelison, hoje ele toca um restaurante no Alto Posto Aranha. E eles são meus pais. Muito bem. Agora eu quero que você me conte um pouco da sua história. Como é que foi a sua infância aqui em Itapaci? A minha infância, Douglas, foi uma infância, posso dizer que foi uma infância boa. É, começando pela minha família, entendeu? Pelos meus pais, tive uma grande criação. Vim de uma família bem carente e, graças a Deus, eu tenho aprendido muito. Questão de honestidade, em muitos aspectos da vida. Uma família de origem humilde e você vem se destacando dentro da própria família também, né, Igor? Sim, sim. Acho que meus pais, minha mãe mesmo, principalmente, tem sido um grande espelho para mim. Falando nisso, vamos aproveitar para mandar um abraço para os seus pais, né? Sua mãe, Sim, sim. Elaine, e o seu pai também. Esse pessoal bacana aqui da nossa cidade, é como eu sempre digo. Quer conhecer alguém em Itapaci, é só perguntar, é filho de quem, né, Igor? É verdade. Igor, agora eu quero saber de você, se você se lembra, ainda sobre infância e tudo, qual foi seu primeiro emprego, assim, a primeira vez que você começou a trabalhar? Douglas, meu primeiro emprego mesmo, é, eu lembro como fosse hoje, eu vendia picolé. Eu vendia picolé, foi no tempo ainda que, quando a usina Vale Verde pagava o povo lá naquele banco Itaú, Uhum, fazer aquela fila, né? fazia aquela fila, eu vendia picolé lá na porta. E você falando sobre isso, É, nós não somos da mesma época, né? Eu sou um pouco mais velho, mas eu Sim, também já trabalhei vendendo picolé e vou te contar, não é fácil, né? não. Tem que Mas, querer trabalhar mesmo, né? sim, sim, mas eu acho assim que todo serviço com honestidade e com dignidade, é, como se diz, é abençoado, né? É verdade. Olha, eu já vendi picolé, já engraxei sapato. Era o serviço daquela época, né? Sim, sim. Na verdade, hoje essa geração já tá acabando, né? Já não tá Já tendo ela mais, não tem. né? Aliás, ultimamente a gente tem visto pessoas mais de idade fazendo vendendo picolé, né? Sim, sim. Hoje, essa geração hoje, elas não tá preocupada muito com o futuro, não. Acho que, como se diz, tem um ditado que eu escuto, o povo tá preocupado muito é com o final de semana, não com a vida pela Uhum. frente. Eles estão preocupados com o sextor, né? É verdade. Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas nem entendem direito, mas nós não podemos e nem precisamos ficar trabalhando, começar a segunda, terça, pensando no sextou. Afinal, tem uma vida toda pela frente após a sexta, né? É verdade, é sobre isso. E não reclamar da segunda, né? Não. Qual é a mesma sua idade? Me conta. Eu sou um rapaz bem jovem. Eu acho que pela cabeça que eu tenho, hoje eu só tenho 25 anos, mas tenho um futuro grande pela frente ainda, tenho muito para aprender. Parabéns, um jovem de 25 anos já com tanta visão, com tanta vontade de crescer na vida, né? Já tem. Você já é um sucesso. E pelo que a gente conversa, assim, você tem planos de um crescimento que é admirável. Eu gostaria de aproveitar, né, que nós estamos aqui no Prosa para te parabenizar e, através de você, encorajar outros jovens que eles olhem para você e vejam que é possível, né, ter sucesso ainda na juventude e conciliar o trabalho, a diversão. Falando nisso, você não só trabalha, você se diverte também, claro, né? Sim, sim, sim. Como é que você concilia aí? O que que você faz quando você está de boa? Uai, eu sou uma pessoa assim, mais na minha, sou uma pessoa mais caseiro mesmo, entendeu? Mas gosto de ir para alguns ambientes agradáveis, mais familiar mesmo. Você é casado, tem filhos? Como que é? Eu tenho um filho, mas sou solteiro. Ah, sim.
E como que você iniciou nesse ramo que você atua hoje, né? Que é o ramo de oficina de motos, peças, manutenção e toda a mão de obra. Como é que foi que você começou? Na verdade, Douglas, o começo de tudo foi a minha mãe. Minha mãe, como eu te disse, né, a gente veio da família muito carente. Minha mãe sempre trabalhou muito para sustentar eu, minha irmã, e minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. E no ano de 2010, em outubro de 2010, ela entrou na casa do motoqueiro, que foi uma das melhores oficinas que Quinta Pátria também já teve. Hoje ela não existe mais, né? No tempo era do Eudes e do José Carlos. E ali minha mãe entrou. No ano de 2012 eu também entrei, eu era muito jovem, eu tinha apenas 13 anos de idade. E quando eu entrei lá, eu lembro como fosse hoje, eu entrei ganhando R$ 25 por semana. 25 por semana. R$ 25 por semana. E eu fiquei ali do ano de 2012 até 2015. Foi quando eu decidi sair. Mas ali eu tenho aprendido bastante, entendeu? Tenho aprendido muito com a vida. E tenho aprendido muito também com a minha mãe, que estava ali do meu lado. A gente era empregado, trabalhava para os outros. E aprendi muito ali naquele lugar. Tá certo, então começou muito jovem, né? Com 13, você trabalhou ali por volta de uns 2 a 3 anos. Foi 3 anos e pouco. E aí é interessante essas histórias, porque às vezes as pessoas olham para você e falam assim, ah, né? O Igor tá bem, né? Tá com uma loja bacana, tá com uma oficina de moto, tem uma equipe que trabalha. Mas é bom a gente estar aqui mostrando a história, falando Sim, como que sim. foi que tudo começou, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né, Igor? Portanto, depois que eu ainda saí, a mãe ainda ficou lá mais um ano ainda, pra frente ainda, depois ela decidiu sair também. E aí você seguiu a vida trabalhando. Sim, sim, eu trabalhei muito, trabalhei na roça, na zona rural, tirava leite. Minha mãe tinha dia que olhava pra mim, às vezes, assim, sair de casa debaixo de chuva, e falava, meu filho, não vai agora não. Eu falava, mãe, tem que ter horário, entendeu? Então, eu sempre fui muito competente em questão de horário, em questão de ser pontual em tudo que eu fizesse. Responsabilidade, né, Igor? Sim, 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 sempre procurei ser a pessoa, dar o meu máximo. E ser E responsável em tudo que eu fizer. muito bem. E hoje, não só hoje, claro, mas hoje ainda mais, dando mais orgulho para a Elaine, né? Sim, sim, graças a Deus. Igor, qual a dificuldade que você enfrenta nesse mundo empresarial? Porque hoje você é um jovem empresário, né? Douglas, eu acho que em todas as áreas, eu acho que em todos os mercados de trabalho que existe, tudo tem uma dificuldade, né? Se a gente for olhar para a dificuldade, na verdade, a gente não vai conquistar nada, não vai adquirir nada. Porém, eu acho assim que uma das maiores dificuldades hoje que faltam, pelo menos no meu mercado de trabalho, é a mão de obra. Hoje está muito escassa, muito difícil de arrumar, entendeu? Pessoas competentes, pessoas que têm responsabilidade de verdade, compromisso e com horário, com a empresa, entendeu? Eu acho que é isso. Pessoas que tenham vontade de trabalhar, né? É verdade. Isso mesmo. E você tocou num assunto interessante nessa questão, por quê? Não é só na sua área, mas em várias outras áreas, não é só em Tapaci, em outras cidades que a gente trabalha também, né? A escassez de mão de obra, né? Sim, sim. Eu até fico assim, eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, quando eu comecei, eu ganhava R$ 25 por semana, R$ 100 por mês. Portanto, a primeira moto que eu quis comprar, minha mãe falou, então você tem que trabalhar, e eu queria, meu filho. Eu pagava um consórcio de R$ 100, não sobrava Não nada, sobrava nada, entendeu? né? Hoje a pessoa ganha aí um salário para aprender, às vezes, e não tá satisfeito, entende? Eu acho que houve uma mudança muito drástica de 12 anos para cá, né? 10, 12 anos para cá, onde é claro que a gente entende, respeita todas essas mudanças, mas até que ponto as coisas vão continuar dessa forma é uma questão, uma pergunta que eu deixo no ar, que vale a pena as pessoas analisarem, porque e não é culpa dos jovens, né? Mas acontece que a situação tá pendendo tanto para esse lado que você não vê jovens procurando emprego em determinadas áreas, É verdade. né? É difícil você encontrar um jovem e falar, ah, eu quero aprender a ser mecânico, É né? muito difícil mesmo. Né? Ah, eu quero ser costureira, né? Costureira você quase não vê falar, né? Não, não. De 1.000, olha lá, se você tirar um é muito. Então eu acho que com o passar do tempo tende a piorar, né, Igor? É verdade. Igor, além de administrar a Radical Motos, que é uma loja de destaque na cidade de Itapaci hoje, você tem lá sua equipe, presta um trabalho de alta qualidade.
Além da Radical Motopeças, você tem algum outro ramo de atividade? Sim, Douglas, sim, eu acho que esse ano, quer dizer, esse ano eu comecei a construir algumas casas para me vender e eu tenho entrado nesse mercado, tenho analisado, tenho gostado e também eu acho assim que Deus tem colocado pessoas incríveis do meu lado, né? Que eu tenho um corretor que é um ótimo, excelente, entendeu? Conversa comigo, fala, aí que vai fazer as coisas, faz as coisas com excelência, faz as coisas bem feito, entendeu? É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ele também, entendeu? Igor, as coisas não acontecem do dia para noite, as coisas é devagar, entendeu? Tudo é no tempo de Deus e vai dar certo. É paciência e é aos poucos a gente vai conquistando. Então hoje eu comecei a fazer algumas casinhas, deu algumas casas para vender e tá dando certo, estou satisfeito, graças a Deus, entendeu? Estou satisfeito também com o engenheiro também, que é uma ótima pessoa. Conta o nome dessa equipe. Você está falando do corretor, do engenheiro, fala o nome desse pessoal aqui, ué. Uai, o corretor é o Cristiano Chagas, né? Uma Hum, pessoa que eu admiro muito ele, prezo muito pela amizade dele. Grande parceiro, né? Gente boa, entendeu? Tenho um grande carinho por ele. E também o Beto, da Diniz Engenharia, juntamente com seu, seu amigo lá, que é o Hugo também, Hugo Parreira, que Uhum. é entendeu? Um excelente profissional também. E eu não tenho ele assim só como um amigo, não. Acho que eu tenho ele como uns irmãos mesmo, eu converso com eles, eles me dão muito conselho, são pessoas assim até mais velhas que eu. E eu acho que são meus espelhos, na verdade. Uhum. Parceria de sucesso total, Sim, né? sim, sim. Então você, além de trabalhar, além de administrar a Radical Motos, você também faz casas e constrói, né, as casas para vender. Sim, sim. Então, assim, o que que você pensa, né? Porque nós vivemos nessa atualidade onde os jovens não estão dando, e olha que nós não estamos aqui generalizando, mas alguns jovens estão dando não estão dando muita atenção para essa questão do profissionalismo, né? O que que você acha daquele jovem que não está nem aí para nada, que fica muito tempo nas redes sociais e que não pensa no futuro? Douglas, eu acho que no mundo que nós andamos vivendo, que as coisas estão ficando muito difíceis. Eu falo em questão de educação. A pessoa hoje tem um filho para ele educar ele. Hoje não é igual antigamente mais. Hoje as coisas andam, como se diz, de mal a pior, né? Então eu acho assim que os jovens mesmo assim hoje deveria pensar mais no futuro, numa família, ter seus filhos e dar uma vida melhor, né, para a sua família. Nós sabemos que no mundo empresarial, e não só no mundo empresarial, mas também na vida, né, a gente se depara com situações difíceis, a gente se depara com alguns problemas. Isso é de praxe em todas as áreas. Aí eu já estou falando por experiência própria, né? Eu também estou nesse ramo aí de publicidade há muitos anos. É um leão por dia, como você disse, que os jovens precisam estar atentos para a família. Eu concordo plenamente com você. Eu me lembro quando eu tinha a sua idade, eu já estava preocupado em trabalhar, em tentar dar um futuro, né, para a esposa, para os filhos. Igor, diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses percalços que a vida nos oferece, em algum momento já passou pela sua cabeça, fala assim, olha, cansei, não quero mais, não vou mais mexer com nada. Já aconteceu isso com você? Douglas, já, é assim. Bem no começo, eu com, acho que um ano e pouco de loja aberta, foi um rapaz trabalhar comigo, ele era até de outra oficina, e ele também eu aprendi muito com ele, era uma pessoa mais velha, uma pessoa que me aconselhava, uma pessoa que era meu braço direito. E aí ele acabou pedindo demissão, porque ele não era daqui, era do Mato Grosso, acabou indo embora, e graças a Deus a loja muito movimentada, muito cheia, e tinha dia que a responsabilidade, assim como eu disse, que falta mão de obra, Uhum. muita responsabilidade, muito serviço em cima de mim. Às vezes tinha dia que eu surtava, eu chegava em casa e falava, misericórdia, Senhor, eu Não vou não dar dou conta. conta. Mas aí eu respirei, eu sou muito ansioso, eu respirei, pedi a Deus direção, fui com mais calma, falei, só vou pegar menos serviço agora, mais o que eu dou conta mesmo de fazer. E as coisas foram encaixando, fui arrumando pessoas competentes, mas também para estar do meu lado, para estar trabalhando comigo. E Uhum. as coisas foi, uma pedra foi encaixando na outra, e aí foi melhorando, graças a Deus. Mas já passou sim pela minha cabeça. Eu acho que a maioria das pessoas, né, que são empreendedoras, porque a vida de funcionário não é fácil. Mas o funcionário é o seguinte, ele tem um horário para chegar ali, vai lá, faz o trabalho dele, finalizou, ele vai para casa dele, e, enfim, ele deita a cabeça no travesseiro e vai dormir. E já o empresário,
ele começa aí deita e começa a pensar, né? No outro dia, boleto, aquela coisa. Sim, sim, sim. Portanto, tinha dia que eu ia pra loja mais cedo, tinha dia que eu ficava lá com as portas fechadas até 10 horas da noite, até mais tarde, entendeu? Fazendo conta, Sim, somando. e trabalhando, arrumando moto para entregar pro cliente no dia cedo. Então já aconteceu. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e sempre dá, Graças a né? Deus, é. Tendo boa vontade, com um sonho. E sonho também, a gente tem que sonhar, né? Tem que sonhar. Eu acho que o sonho é o que move a vida, é o que nos impulsiona, nos dá força, né? Sim, sim. Eu acho que todo sonho ele pode ser sonhado e conquistado, né, Douglas? Eu vejo assim, concordo com você e vejo em você a realização de um sonho. Imagino que você sonhou com a sua loja, Sim. né? E hoje está lá funcionando. E no começo fui desacreditado por muitos, né? É, mas o mais importante é você acreditar em você mesmo Sim, sim. Eu acho e que a maioria das pessoas não tem esse pensamento de acreditar no seu próprio potencial. justamente eu concordo com você. E geralmente as pessoas que não acreditam na gente são aquelas que estão mais próximas e nos decepcionam muito, né, Igor? Sim, sim. A minha mãe hoje ela é meu braço direito, né? Mas no começo mesmo eu falei, mãe, vou montar. Ela falou, você tá ficando é louco. Eu falei, mãe, eu acredito no meu próprio potencial e eu já orei, Deus já me confirmou, eu vou nessa. E depois, como eu disse, depois de alguns anos ela tá lá comigo, hoje ela é meu braço direito. Tem ela como não só como minha mãe, mas como uma amiga, uma parceira, uma colega. E eu também tenho aprendido muito com ela e ela também muito comigo. E no caso da sua mãe, eu acho que como ela já tinha uma experiência com loja de moto, ela já sabia como funcionava, ela ficou, mais foi preocupada com você, né? Sim, sim. Na verdade que quando o movimento começou a aumentar, eu não dava conta de administrar a parte da autopeça e a parte também da mecânica, entendeu? E no começo estava meio assim, meio acelerado. Falei, mãe, vem me ajudar porque eu não consigo. Ela falou, mas e vamos viver de quê? Eu falei, vamos viver de lá. E graças a Deus, estamos aí. Graças a Deus está dando muito certo. Qual, Igor, qual é a sua maior motivação para o trabalho? Eu acho que a minha maior motivação para o trabalho é fazer o básico bem feito. Minha maior motivação para o trabalho é honrar meus clientes, tratar eles com igualdade. Porque hoje, no mundo que vivemos hoje, Douglas, eu acho que muitas pessoas têm perdido esse uso e costume de antigamente, sabe? Uhum. Eu acho que hoje as pessoas hoje, se uma pessoa anda num carro melhor, ela quer tratar aquela pessoa melhor. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa da classe baixa, ou uma pessoa que tem condição, deve ser tratada com respeito, com carinho, tratar todos com igualdade ali. E honestidade em tudo que fizer. Concordo com você. Eu acho que se pelo menos 90% da classe empresarial e até mesmo das pessoas que são funcionários de empresas tivesse essa visão, estaríamos já alguns passos à frente, né? Sim, sim, é uma coisa que eu gosto muito assim de olhar, assim, que às vezes eu me espelho também, é na Bíblia, né? Porque se eu olhar para a Bíblia lá em Tiago 2, nem Jesus fazia acepções de pessoas. E quem somos nós para fazer? Então, acho que devemos abraçar todo mundo com igualdade, tratar todo mundo com carinho, respeito. E é sobre isso. E afinal somos todos iguais, né? Todos iguais. Pode haver uma diferença de classe social, questão financeira, Sim, sim, mas no fundo somos todos iguais, né? verdade. Muito bem. Nós estamos conhecendo um pouco mais da história do Igor, dono da Radical Motopeças. Ele também trabalha na área da construção civil, faz casas para vender. É um jovem empreendedor de muito sucesso. É aqui da nossa cidade, é gente nossa. E a ideia do Prosa e Café é justamente ressaltar essas histórias, porque nós temos histórias incríveis de pessoas incríveis, né, Igor? Temos sim. E você é uma delas. Parabéns. Muito obrigado. Vamos dando sequência por aqui. Eu quero perguntar para você, Igor, qual é o seu grande sonho? Douglas, eu tenho um grande sonho. Já que eu não gosto nem de falar, mas já que nós estamos falando, então vamos falar, né? Vamos falar. Douglas, eu tenho um grande sonho. Esse grande sonho não é fama, não é vida financeira mais estabilizada, não é ser conhecido por todos, não, não é não. Esse grande sonho para muitos pode ser uma besteira, entendeu? Mas para mim é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho um grande sonho assim, quando eu tiver mais condições, entendeu? Eu criar algum projeto para possamos construir, juntar alguns empresários da cidade, construir um projeto. Não sei muito bem como elaborar ele ainda, mas é o meu sonho. De criar uma casa de apoio,
onde podemos recuperar drogados, recuperar a pessoa que está no alcoolismo, entendeu? Aquelas pessoas que muitos olham para eles, tratam às vezes como um inútil, como um para nada. Eu acho assim que essa classe, essa vida que vivemos hoje, e a classe que vivemos hoje, as pessoas olham para essas pessoas assim, como fosse algum qualquer. Eu acho que não, acho que devemos tratar todo com igualdade, com respeito, carinho, que para muitos pode não ser ninguém, mas eu acho que para Deus é uma pedra preciosa. Muito bonito da sua parte, ô Igor. Um jovem de sucesso que poderia estar pensando em milhões de outras coisas, mas você está se preocupando com o próximo, se preocupando em ajudar essas pessoas. E eu concordo com você, eu acredito que realmente é necessário, né? É um projeto que com certeza vem numa época em que está precisando mesmo. Nós precisamos agir com mais amor, né, Igor? Acho que está faltando um pouco isso, né? Sim, sim, Douglas. Como eu disse, eu acho que o povo hoje, eles não estão preocupados assim com o próximo. Eles estão preocupados na riqueza, estão preocupados com o próprio ego, estão preocupados assim só com as coisas mesmo terrenas, sabendo que isso aqui tudo vai ficar, isso aqui tudo vai ficar para trás, a gente tem que olhar, eu acho que para frente, tratar todo mundo com igualdade, respeito, carinho e pensar na nossa vida além dessa vida que vivemos, né? É isso mesmo. Dá gosto ouvir você falando assim numa época em que as pessoas, como você mesmo disse, em que as pessoas estão se preocupando mais com elas mesmas. E você citou a Bíblia, e eu gostaria de citar também, que a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, né? E eu já me preocupo com isso, porque hoje mesmo eu estava lendo o noticiário, cara, não dá nem para mencionar as barbaridades que a gente acompanha pelos noticiários, né? Sim. Eu acho assim, Douglas, eu tenho uma maneira de pensar, porque eu acho que é melhor a gente servir do que a gente ser servido. Com Eu acho certeza, que é melhor a gente ajudar do que a gente ser ajudado, né? com certeza. Concordo com você e realmente eu torço para que você consiga, para que você tenha êxito o mais breve possível e eu quero estar com você nesse projeto, Muito tá? obrigado. Para a gente ajudar mesmo as pessoas que Isso. precisam. Vamos para a nossa próxima pergunta. Por qual motivo você escolheu atuar nesse ramo? Ô Douglas, como eu disse, um pouco da minha história, trajetória, um pouco, como eu disse, é, Pode. Douglas, como eu disse, um pouco atrás, minha mãe trabalhou muito em loja de moto, eu também trabalhei. E eu amo moto, sabe? Eu amo moto, eu gosto de mexer com moto, eu gosto de andar de moto. Eu acho que um esporte meu esporte preferido é moto, entendeu? Se eu pudesse, já tive moto grande, hoje não tenho mais, mas quando Deus me permitir, eu quero comprar outra, entendeu? Mas minha paixão por moto é muito grande. Então você já aproveitou, como diz o ditado, juntou o útil ao agradável. Sim, Já sim. gostava de moto e aí foi trabalhar com moto. Sim, sim. Moto para mim é minha terapia. Olha que bacana. Eu me lembro que há alguns anos, né? Não vou citar quantos anos, mas já fazem muitos. Eu tinha moto e naquela época eu gostava de mudar o. Você sabe como que é jovem, né? Você deve ver muito falar disso. Mudava o escapamento, mexia no motor da moto e vai fazer aquela loucura, fazer aquele barulhão. Aquilo pra gente era Era mil uma terapia, maravilhas, né? né? Nossa, ficava horas e horas. Você era desse tipo de pessoa que ficava horas e horas lavando a moto, encerando? Douglas, eu sempre gostei das minhas coisas bem organizadas, desde da infância mesmo, desde a bicicleta, desde a moto, desde o carro, sempre gostei das coisas bem organizadas mesmo. Tudo bem arrumadinho, entendeu? Se tivesse um ranhãozinho, queria tirar. Então, já vivi muito também, como você está falando aí, já equipei minha moto, já vivi muitas coisas boas já. Aproveitar para mandar um abraço para esse público nosso, né? Os meninos que têm motos, que gostam de equipar, que gostam. E claro que seja tudo dentro da legalidade e com responsabilidade Sim, também, né? sim. Porque moto é perigoso, gente, ó, tem que ter cuidado. Igor, você, esse jovem visionário, um jovem empresário, qual é ou quais são os seus planos para o futuro? Douglas, plano a gente tem muito, né? A Uhum. gente até planeja, mas muitas das vezes nossos planos, nossos projetos futuros não é o mesmo que os projetos de Deus, né? Sim, Mas meus planos para o futuro, Douglas, eu penso assim que, como eu tenho um filho, é,
mas também sou solteiro. Eu quero construir minha família, ter minha família abençoada dentro da igreja e quero ter uma vida bem mais estável. A gente tem muitos planos, a gente sonha, a gente planeja, mas a gente também não pode ficar pensando que, lógico, que a mente atrai, a gente pode conquistar. Só que às vezes não pode ser o mesmo plano que o de Deus, né? Mas eu tenho um grande plano para o futuro. Quero me casar, quero ter minha família abençoada, entendeu? Quero estar dentro da casa do Senhor, assim como eu tô indo, tô frequentando. Quero ajudar também o próximo também, com carinho, atenção. Ter condição também para olhar para aquelas pessoas também que às vezes não tem condição, né? E tem muitos planos, muitos projetos para vir. E tem vários outros planos. Eu não quero muito me expressar, não, porque José, quando contou seu sonho para os seus irmãos, né, foi vendido como escravo. É verdade. Então, tem algumas coisas que a gente tem que guardar mais para a gente mesmo. Você é daquele tipo de pessoa que acredita que se você sair por aí contando os seus planos, de repente pode não dar certo? Douglas, eu acho que nem tudo, mas eu acho que quanto mais as pessoas pudessem saber da vida da gente, também seria melhor, né? Agora vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante. Eu quero saber de você, Igor, esse jovem que tem muito conhecimento, né, tem expressa bem, fala fácil. Me diga, qual é a importância da família para você? Eu acho que a família, Douglas, é tudo, né? Eu acho que família é a base de tudo do ser humano. Porque pode faltar tudo, dinheiro, tudo, mas a família sempre vai estar com você, né? Eu acho assim que as pessoas hoje se apegam a outras coisas e acabam abandonando a família. Família para mim é tudo, tenho muito aprendido muito com eles, entendeu? Prezo muito pela minha família, como eu disse, que vim de uma classe baixa, de uma família bastante humilde mesmo. Então, eu quero dizer assim que sou muito grato pela família que eu tenho, pelo aprendizado que eu tive na minha infância e sou muito grato por tudo. Você acredita, Igor, que por ter vindo de uma família humilde, por ter começado e vencido na vida com seu próprio esforço e com o apoio das pessoas mais próximas que também sonharam com você, você acredita que você valoriza mais as suas conquistas do que uma pessoa que já pegou, por exemplo, uma pessoa que tem herança, uma pessoa que só vai administrar? Você acha que no seu caso você valoriza mais as suas conquistas? Sim, sim, Douglas. Que eu não peguei nada pronto, né? Eu tive que construir. E estou construindo até hoje. Então, eu acho assim, nada contra essas pessoas que às vezes veio de uma família que teve uma condição melhor. Graças a Deus por isso, né? Sim, Que Deus abençoe eles, mas eu dou valor, assim, eu me espelho muito hoje em alguns comerciantes, que é amigo meu, que começou do nada também, que começou de baixo, porque eu tenho um ditado que o pedreiro ele começa a casa de baixo, ele vai no engenheiro, ele planeja, ele começa ali com a planta, ele começa do alicerce e vai construindo, porque tem que ter estrutura, né, Douglas? tem que ter estrutura. Se não tiver estrutura, eu acho que sem estrutura a gente não chega em lugar nenhum. Concordo com você. Às vezes a estrutura, se for fraca, pode até subir, mas de repente Sim, sim. pode ruir, O né? pedreiro vai fazer uma casa, não tem como botar dois tijolos e colocar um telhado, né? Não tem como. Tem que ser passo por passo, tem que caminhar mesmo o E caminho. saber esperar, né, do tempo. A gente às vezes quer as coisas muito com pressa, muito na nossa hora e as coisas acontecem devagar. É devagar. É como eu sempre digo, quando você vê algo crescendo demais, quando você vê alguém se destacando demais, rápido demais, devemos ficar atentos, né? Igor, você cita muito passagens bíblicas, você diz que quer estar na casa do Senhor. O que significa Deus para você? Deus, para mim, Douglas, Deus é tudo, né? Foi aquele que morreu na cruz do Calvário, que nos comprou com seu próprio sangue pelos nossos pecados, né? E sou muito grato a Ele por tudo. Sou grato a Ele por ter acordado hoje com vida, saúde, porque Ele me deu esse privilégio, que a graça dele, a misericórdia dele me alcançou hoje. Porque muitos têm deitado ontem, mas não têm o privilégio de ter acordado hoje. E muitas das vezes acordamos cedo com aquela ganura, né? Ganância, vou correr atrás, vou conquistar dinheiro, vou conquistar riqueza, e esquece de agradecer, né? Pelo fôlego de vida igual o Senhor tem nos concedido.
né? Em qual ele não tem cobrado um centavo. Muitas das vezes preocupamos com coisas terrenas, né? Esquecendo das coisas celestiais. E dizer também que eu sou muito grato a Deus por tudo na minha vida. Tudo que eu faço, eu coloco Ele em primeiro lugar. Sem Ele, nada. Tem uma passagem na Bíblia, que, se eu não me engano, está em João 15 por ali, fala assim: que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, nada nós podeis fazer, creio eu. E, como se diz, sou um pouco falho, mas estou procurando me consertar cada dia mais. Eu conheço um jovem, Douglas, que há 5 anos atrás, 5 anos e pouco atrás, começou a plantar. E um dia uma certa mulher chegou para ele e falou: jovem, você não tem nem para você, você está comendo arroz, feijão, ovo frito e farinha, você está doando cesta básica para os outros. O jovem virou para essa mulher e falou assim: olha, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. O plantio é feito e a colheita ela é obrigatória. Então eu espero muito nesse jovem, sabe? Esse jovem hoje vem vindo sendo abençoado em tudo que faz. E como se diz, não adianta também ajudar o próximo todo mês também, Douglas, porque a palavra do Senhor nos fala lá em Marcos 8,32, se não me engano, fala assim que aproveitaria um homem ganhar o mundo todo e perder sua própria alma. Então, hoje eu me espelho assim, eu tenho um espelho muito grande, entendeu? Na minha família, em tudo, mas eu tenho que colocar Deus no centro de todas as coisas da minha vida. E dizer também assim que como disse, que sou um pouco falho, estou procurando consertar, mas Deus teve muito misericórdia de mim, tem ainda, né? Tem misericórdia de mim todos os dias e eu vou vencer isso aí. Igor, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre um tema que é interessante a todos. Vamos falar sobre política. Eu quero saber de você, Igor, a sua opinião. Como que você avalia, né? Porque política, no próximo ano é ano eleitoral, é um assunto Sim. que está em alta. Como que você avalia a situação política de Itapaci hoje? Douglas, eu avalio assim, no meu tempo, como eu tenho 25 anos de idade, morei a vida toda aqui, dou os parabéns pelo atual prefeito, que pela idade que eu tenho, pelo tempo que eu moro aqui, a minha vida toda, nunca vi uma gestão trabalhar tão bem assim. Só que também tem seus dois lados, né? Eu acho também que tem muitas coisas que pode melhorar. Eu acho que tem muitas coisas que pode melhorar e é sobre isso aí. Igor, você já pensou em entrar para a política, fazer parte da vida política da cidade, se candidatar? O que é que você acha? Sim, sim, Douglas. Eu gosto muito de política, sou pré-candidato a vereador aqui por essa cidade e quero entrar e quero fazer a diferença. Você acha que um vereador pode fazer muito pela cidade? O que é que você acha? Eu creio eu que sim, Douglas. A gente que tem sonho, a gente que sonha, pode fazer sim. Porque eu não estou entrando na política, Douglas, visando dinheiro, não. Quero entrar na política para fazer uma grande diferença, deixar um legado aqui e ser espelho para a nova geração que vem. E você entrando para a política, né? É claro que nós estamos falando de uma questão hipotética, né? Você ainda não é candidato, você dizendo que é pré-candidato. E se você entra para a política, de repente usa o seu prestígio e consegue se eleger, facilita para você conseguir colocar o seu projeto em prática, não facilita, Igor? Facilita e não facilita, né, Douglas? Que eu sou um pouco curioso, eu procurei saber, eu acho que a Hum. cidade tem que ter acima de 50 mil habitantes. Hoje nossa cidade aqui tem 30 mil habitantes, se eu não me engano, né? Então, facilita e não facilita. Então, nessa questão do seu projeto, né, de criar uma casa de apoio, de recuperação para pessoas dependentes químicas, né? Sim, Mas nada é impossível, é como você mesmo disse, tudo tem o tempo certo, né? sim, sim. Então, é, você disse que é pré-candidato. Você já tem aí o seu grupo político, já tem um lado, como que é? Tem um lado, estou criando um grupo político em qual eu acho que muitas pessoas que estão do meu lado me apoiando e umas pessoas boas, entendeu? E vai chegar o momento certo da gente mostrar a cara, vai chegar o momento certo da gente falar dos meus projetos, do que eu quero para a cidade e tudo tem um tempo certo. O que é que você acha, Igor, falando sobre isso? O que é que você acha de pessoas que gastam fortunas, verdadeiras fortunas, para se eleger?
Eu acho que a pessoa não acredita no seu potencial. Eu acho que essas pessoas que fazem isso, elas não estão visando, não estão olhando e nem visando um futuro melhor para a cidade. Eu acho que essas pessoas, nada contra, Douglas, jamais. Sabemos que o mundo que vivemos, não iremos dar conta de combater isso, né, a corrupção, como vem acontecendo. Mas eu acho que essas pessoas que fazem isso não estão querendo um futuro melhor para a cidade, não. Eles estão olhando mais para a condição financeira mesmo. E é interessante despertar os jovens, né? Alertar os jovens para essas questões. Eu vejo os jovens dizendo que, eu não gosto de política, eu não, política não me interessa. Outro dia alguém falou para mim, olha, eu não dependo de política para viver, né? Então, as pessoas precisariam buscar informações, né, se informar mais sobre a política. Independente de você querer ou não, a política está ligada diretamente à sua vida, né? Sim, sim, Douglas. Eu acho que se não entrar jovens competentes com ideias Novas, né, diferentes ideias lá, novas. é porque muitas pessoas têm se corrompido os seus princípios e valores. Então eu acho assim que precisa renovar, precisa ter mudança, precisa ter pessoas lá que colocam a cara e mostram a verdadeira verdade. Tem políticos que estão trabalhando porque pensam no melhor para o povo mesmo, e tem aqueles que querem a autopromoção, se autopromover. Sim, sim. Eu acho que tem muita gente que quer estar por cima, né? Uhum. Quer se encher, sou aquilo, sou um secretário, sou um prefeito, eu sou um vereador. Eu acho que a gente não pode deixar o ego crescer dentro da gente, não. A gente tem que ser mais humilde. Tem que ser mais humilde e ter pé no chão, né, Igor? Pé no chão. Tudo dá um tempo certo. Igor, não é querendo te desanimar de forma alguma, pelo contrário, eu impulsiono você para que você corra atrás dos seus sonhos. Mas eu tenho uma certa experiência em questão de política na parte profissional. Eu sempre trabalhei em campanhas, eu sempre fiz locução para políticos, e eu já vi jovens como você, que tem essa visão pura de querer mudar a história da cidade, querer mudar a própria história, fazer diferença, e quando ele é eleito, ele chega lá, ele se corrompe, ele não consegue, porque o sistema, o sistema trava, vamos dizer assim. Você não tem medo de que aconteça isso com você? Douglas, eu não tenho medo. Porque eu sei de onde que eu saí, eu sei de onde para onde eu estou trilhando, entendeu? Eu acho que as pessoas não podem deixar se corromper seus princípios e valores por dinheiro, não. Hoje em dia, o ego, eu peço a Deus que o meu ego não cresça, entendeu? Não cresça porque eu acho que tem muitas pessoas que têm condição, sai da sua casa, entendeu? Sai na porta da sua casa, nem pergunta pro próprio vizinho se ele precisa de um saco de arroz, de um feijão, como vai a vida dele. As pessoas pensam só neles, então eu penso assim que eu tenho outra visão. Eu não quero estar preparado, eu peço a Deus todas as noites, que todos os dias também, que o ego meu não venha crescer, que eu não venha querer ser melhor que ninguém, entendeu? Querer ser melhor que qualquer pessoa, não. Eu acho que a gente não deve menosprezar as pessoas assim, não. Devemos tratar todos com igualdade, respeito, carinho, honestidade. E eu acho que eu não corro esse perigo, não. Eu acho não, eu tenho certeza. Muito bem. Eu faço votos para que você consiga mesmo alcançar seus objetivos, e eu quero, num futuro, estarmos aqui novamente, num novo Prosa e Café, e falando de todas essas conquistas suas. Sim, sim. Você está falando aí, eu estou me lembrando de uma história de um amigo que ele já tinha uma estabilidade financeira definida, já tinha conquistado algumas coisas, e aí ele entrou para a política. Só que quando entra para a política, tudo aquilo que você já tem, as pessoas falam que é fruto da política, né? Então você tem que estar preparado para isso também. Sim, sim, mas eu acho assim que na verdade, Douglas, hoje as pessoas hoje falam isso, estando na política ou não. É verdade. A verdade é que se você anda num carro melhor, se você está passeando, ele já fala. Mas tem uma frase que eu carrego comigo, que a lâmpada acesa ela incomoda os insetos, né? Então, não sou de julgar as pessoas também, às vezes, que taca pedra na gente, que a pessoa só taca pedra em árvore que dá fruto. A única coisa que eu posso fazer é orar por eles, que Deus abençoe a vida deles, entendeu? Porque tem muitas pessoas assim que ficam preocupados com a vida do próximo. Chega no vizinho, conta, você viu fulano, tá assim, assim, assim. Eu acho assim, eu um dia, eu já fui assim, entendeu? Eu falei, olha, veio em mim um dia, tava
mexendo no telefone e eu escutei uma mensagem lá. Olha, se eu não me levantar cedo, fazer minha história, Douglas, eu vou viver contando a história dos outros, entendeu? Então, como eu faço todo dia, eu acordo cedo, agradeço a Deus pela minha vida, pela minha saúde, e vou fazer a minha história. Eu não quero saber se o vizinho meu é traficante, se a de frente é macumbeiro, se o do lado já matou. Então, eu estou preocupado assim de tratar todo mundo com igualdade e fazer a minha história, tratar todo mundo bem. Tá certo, então. Muito sábias as suas palavras, muito convicto do que você diz. Parabéns, Igor. Eu confesso que a cada história que eu conto aqui no Prosa e Café, eu me surpreendo e aprendo muito. Nós tivemos a ideia de montar esse podcast justamente para poder contar essas histórias. E eu me lembro que quando eu estava começando, alguém já me disse: olha, quando você fizer 2 ou 3 programas, não vai ter mais o que falar, porque as pessoas não gostam de contar. E eu não acreditei nisso, até porque eu já tenho idade suficiente para saber em que eu devo acreditar ou não, né? Sim. E eu fico aqui ouvindo você contar com toda essa convicção. Assim como você, eu tive outras pessoas também, e a gente aprende com isso, a gente passa a acreditar mais, né, no potencial da nossa cidade. Porque eu confesso também que já tive um momento da minha vida que eu estive muito desanimado com política, justamente por causa disso. Eu trabalhei, ajudei, acreditei no meu amigo mesmo, tá? E chegou lá, ele se corrompeu. Então, eu fiquei chateado com isso. Eu falei, não, as pessoas, elas realmente não têm, as pessoas não têm jeito. Aí a gente começa a enxergar com outros olhos e visualizar um horizonte mais amplo e mais claro, vamos dizer assim, É né? assim. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria, né? Porque tudo que começa certo termina certo, né? Tudo que começa errado termina errado. Então, é sobre isso. Tá certo. Agora vamos voltar lá para a Radical Motopeças, que é o seu empreendimento. Quantas pessoas tem lá trabalhando com você hoje? Hoje tem 4 pessoas. E como que você qualifica ou como que você escolhe essas pessoas na hora de trabalhar lá, de escolher a sua equipe? Douglas, na verdade, nós estamos ali, nós não somos. Nós estamos ali, nós somos uma família, né? Uhum. Eu acho que não é porque eu sou um patrão que eu sou obrigado ou devo tratar um funcionário com falta de respeito. Eu acho que um funcionário deve ser aplaudido em público e corrigido no privado. Isso eu tenho comigo, entendeu? E nós estamos ali, nós somos uma equipe. Não é porque eu sou dono que eu sou melhor que eles, não. Nós ali, nós somos uma família. Como eu costumo dizer, que nós somos um corpo. Eu sou a cabeça, entendeu? Dali. Um é um braço, o outro é uma perna, o outro é uma cintura. Nós estamos ali para somar força, entendeu? Para fazer um bom trabalho. Eu acho que o básico bem feito já é o suficiente. Igor, como que você se vê hoje? Porque há alguns anos você estava trabalhando como funcionário numa oficina de motos. Sim. Hoje você tem a sua própria oficina, que é um sucesso, você tem sua própria equipe. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu tenho muito orgulho, né, Douglas? Agradeço muito a Deus por tudo e creio eu que eu tenho muito para conquistar, porque todo sonho pode ser conquistado e tudo que a mente atrai também pode ser conquistado. Tudo que a gente almeja, a gente também pode conquistar. Então, vai depender da nossa competência, do nosso esforço, da nossa honestidade. E hoje eu agradeço muito a Deus por tudo. Se eu faço, não. Trato todo mundo com lealdade, sinceridade. Dou respeito e quero respeito. Falando como um profissional, na sua opinião, o que é que não pode faltar em uma boa oficina de motos? Eu acho que o que não pode faltar mesmo, Douglas, é um bom atendimento, né? E aquela honestidade. Porque hoje o mundo que vivemos, as pessoas, como eu disse, que visam muito dinheiro, essas coisas, você já pensou comigo? Um pai de família hoje que ganha R$ 1.320, um salário mínimo, né? Hoje. Ele vai lá para arrumar sua moto, para remendar um pneu. Aí ele chega lá, eu quero trocar o pneu dele, às vezes que não precisa, já quero mexer numa roda, quero trocar aquilo outro. Já pensou, ele ganha um salário mínimo, Douglas. Paga um aluguel de R$ 400, só sobra 920. Ele tem água, energia, tem a despesa da sua casa, tem um filho para cuidar. Então, eu creio eu que não pode faltar hoje a honestidade. A honestidade, para mim, é em primeiro lugar. Igor, agora já estamos finalizando por aqui, mas eu quero que você deixe um conselho para os jovens
que são futuros empresários, que têm vontade de montar seu próprio negócio, ou até mesmo aqueles jovens que estão se espelhando em você, acompanhando a sua história e pensando, não, mas se o Igor pode, eu também posso, essa história me encoraja. Deixa um conselho para esses jovens. Douglas, o conselho que eu deixo é que eles devem acreditar no próprio potencial deles. Eu acho que palavras negativas irão aparecer, entendeu? Pedras no caminho, obstáculos irão aparecer também. Só que todo sonho pode ser sonhado e também pode ser realizado. É, eu deixo para esses jovens que quando eles subirem algum degrau, quando a condição começar a melhorar, para eles não venham esquecer de onde eles saíram, porque tem muitas pessoas, Douglas, que esquecem de onde saiu, esquece quem ajudou lá atrás, esquece para onde está indo. Muitas pessoas se perdem pelo caminho. Eu acho assim que é melhor a gente não ir correndo muito e nem devagar demais. Vamos numa toadinha boa que vamos alcançar, como se diz, o mais rápido possível, né? Nosso sucesso, nossas conquistas e deixo para esses jovens que uma simples reflexão, porque muitos às vezes se corrompem, começa a pegar uma condição melhor, já quer tratar as pessoas com indiferença, e o mundo ele não gira, ele capota. Então é sobre isso, seja honesto, dê o máximo, dê o melhor de si, entendeu? E não olhe pelas palavras, pelas críticas, porque todo prego que se destaca, ele é martelado, né? Muito bem, eu quero aproveitar também, Igor, para agradecer você, aproveitar que você já está aqui no Prosa, pela parceria, né? Um novo parceiro aqui do Prosa Café, está com a gente aí, e nós estamos divulgando a Radical Motopeças. Pode correr lá no nosso Instagram, tem vídeo lá. E obrigado a você por ter tirado o seu tempo e vindo aqui nos contar essa história, nos encorajar, né? Servir de exemplo. Muito obrigado, Igor. Não, a satisfação é minha, eu que agradeço, e que Deus também venha abençoar, que mais pessoas venham pensar diferentes, mais pessoas venham trazer conselhos que venham edificar famílias, venham edificar profissionais, e é sobre isso. Eu agradeço você também de coração, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e meu muito obrigado. Amém. Obrigado a você. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Prosa e Café. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de sucesso de hoje. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, copia o link, manda para ele, ou então marca. E não esquece também de ativar os sininhos. Coloca o YouTube para trabalhar para você, né? Ativa o sininho que toda vez que tiver vídeo novo vai aparecer para você aí. Tá certo? Um forte abraço e até na próxima terça-feira às 18h30 aqui no Prosa Café.